Juízes capítulo 6. Juízes 6. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. É aquilo que eu comentei na primeira parte. Tem coisas que aos nossos olhos não é mal, mas aos olhos de Deus. O que eles fizeram parecia mal aos olhos do Senhor. E às vezes o homem começa a fazer, como eu falei, amizade. Às vezes é outra coisa, entenda, até no ministério. Nós temos que tomar cuidado para não afligirmos, entenda, a nossa alma. Você vê um pouquinho aqui na frente, você vai ver uma coisa que parecia mal aos olhos do Senhor. Segundo livro de Crônicas, capítulo 14, capítulo 12, versículo 14. Segundo livro, não tem segundo, é segundo livro de Crônicas, 12, 14. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. O que ele fez? Porquanto não preparou o coração para buscar o Senhor. Nós preparamos o nosso corpo com exercício, não é errado. Preparamos com alimentação, não é errado. Preparamos para o vestibular, que tem que se preparar mesmo. Deus não vai fazer a prova no lugar de ninguém. Fica nessa, não estuda e chega na hora da prova, Deus me ajuda, Senhor. Unidus, nite, salamê, mingue, o escolhido é 0 para você. Imagine, tem 1.000 vagas para 100.000 pessoas que estão disputando. Deus vai escolher você. Não, Deus é bom escolher. Não, Deus não é desonesto. O outro estudou, se preparou, como é que Deus vai fazer a prova no seu lugar? Você tem que estudar, Ele vai abençoar a sua memória, vai abençoar, entenda? Porque quantas vezes a pessoa estuda, ela sabe, mas na hora dá um branco, não é verdade? Aí sim, Deus pode abençoar você, abençoar a sua memória, isso é uma coisa. Então a pessoa tem que se preparar e não nos preparamos. Quer dizer, não nos preparamos espiritualmente, até mesmo para a cura divina. Para a cura divina, por que as pessoas, uns estão sendo curados, outros não? Porque tem gente que se prepara, vai buscar, para ouvir a palavra, para dar atenção ao Senhor. Então ele fez o que era mal, porque não preparou o seu coração para buscar o Senhor. Capítulo 21, agora, aí daí, capítulo 21. Diz a Bíblia Sagrada para nós, versículo 6, e andou nos caminhos de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Esse homem, o pai dele, entenda bem, foi Josafá. Josafá foi um grande homem de Deus. O Josafá teve um deslize na vida. Qual deslize? Ele fez uma união com um homem chamado Acabe. Quase ele perdeu a vida numa batalha. Quando ele voltou dessa batalha em que o Acabe morreu, ele foi repreendido pelo profeta Aías, que deu uma repreensão para ele. Ele aceitou, tudo bem, era um homem de Deus, ele era um homem de Deus mesmo, o Josafá. E o Josafá então combateu contra 3 nações, nem precisou derramar um sangue sequer, uma gota de sangue. Ele clamou a Deus ajuda, socorro, Deus mandou socorro, que as 3 nações que se levantaram contra ele se autodestruíram. Uma se levantou contra a outra. Josafá foi um exemplo. O filho dele, vendo tudo isso, não seguiu. O que ele fez? Começou a fazer o que fez a casa de Israel. Eu não tenho que fazer o que faz outro ministério, irmão. A Bíblia diz, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E principalmente se o outro ministério faz o que é errado. Aí que eu não tenho que fazer mesmo. Mas se tem sucesso, eu não tenho que ver o sucesso dos outros. Meu sucesso está em agradar a Deus. A Bíblia diz claramente isso para nós. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, isso é para mim, para você, uma advertência. Ainda nesse entendimento, capítulo 36. Tem muitos, tem o 33, o Josafá, mas estou pulando que não dá tempo de falar de todos. 36, versículo 5. E era Jeoaquim, de 25 anos de idade, quando começou a reinar. E 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Olha, eu não trouxe aqui nenhum rei de Israel, só estou trazendo o rei de Judá, que era da casa de Davi.
Tudo isso é importante falar para você. Dentro ainda, no versículo, pula um pouquinho, versículo 9. Era Joaquim da idade de 8 anos, garoto, menino, quando começou a reinar. E 3 meses e 10 dias reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos, a garoto ainda, pastor Jaime, mas fez. Porque eles dois, tanto Joaquim como Joaquim, eles não se humilharam diante do Deus Todo-Poderoso. Então isso é um alerta para mim e para você. Não é porque eu sou apóstolo, sou obreiro, sou pastor, sou tudo, como Paulo falou lá em 1 Coríntios 9, que eu vou me gabar, que eu vou ter a proteção de Deus, que eu vou... Não. A alma que pecar, a maldição sem causa não se cumpre. Voltando em Juízes 6. Então eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Consequência disso, maldição. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Deus permitiu. Mas ele é da igreja. Entenda bem, é o povo de Israel, são os filhos de Israel. Maldição sem causa não se cumpre. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Mas não funcionou. Não deu certo. Não deu porque Jesus disse, sem mim, nada podereis fazer. A pessoa erra e ela começa a fazer jejum, e não funciona o jejum. E faz jejum, e está ficando magra, doente, de tanto jejum, funciona. O outro faz campanhas e campanhas de oração, faz propósito e propósito, faz voto e vai ficando pobre de tanto voto. Parece cômico, mas é verdade, mas não funciona. Por quê? Porque a pessoa tem a Bíblia, lembra-te de onde caíste. E eles então tentaram se livrar, não deu certo, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam. Todo mundo gosta de bater em cachorro morto, né? Não é verdade? Veja aqui o que Deus fez, falou no primeiro versículo. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Deus deu na mão de quem? Dos midianitas. Mas o 3 está dizendo o quê? Que subiam os midianitas e os amalequitas. Nós temos que entender, Midian não vem, entenda bem, de Amaleque, não é? Aí diz mais ainda, e também os do Oriente, quando eles subiam, outros. Mas vocês estão indo aonde? Vamos guerrear contra Israel. Vamos fazer uma bagunça lá em Israel. Vamos destruir tudo que eles estão planejando. Eu vou com vocês. Verdade. Meu irmão, não dá lugar ao diabo. O demônio, entenda bem, da rebeldia, ele traz o demônio da doença com ele. Ele traz o demônio da miséria com ele. Ele traz o demônio da prostituição com ele. Aquele homem era tão... O demônio da mágoa, do ódio. Irmão, de vez em quando você fica impactado. Você fica assustado, como é que o ser humano guarda coisas no coração. Às vezes você tem que até segurar, já viu como alguém falou assim, cala-te boca, que você acaba às vezes magoando até as pessoas, não fala, mas tem que falar. As inimizades que tem, não pode, de maneira alguma. Quando eu digo para você não ter comunhão, mas não é ser inimigo, é orar pela pessoa, interceder, é não compactuar, entenda, com as ideias daquela pessoa, com a rebeldia daquela pessoa, não, é ao contrário, meu irmão, é se alegrar, entenda, com Deus e ajudar aquela pessoa, é isso que você tem que tomar cuidado. Eles entraram juntos, disse, e punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. O que o inimigo faz? Mata, rouba e destrói. O diabo não sabe fazer outra coisa. É a missão dele, é só matar, roubar e destruir. É o que está acontecendo. Quer dizer, o inimigo está entrando, está acabando, é com a família, é com a saúde, é com as finanças, tudo que a pessoa tem, o inimigo está entrando. Consegue entrar, aí vem mais. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas. Uma advertência, eles não clamaram porque queriam Deus, não. Clamaram por causa dos midianitas.
Tem gente que clama só por causa da doença. Só clama porque o bolso está vazio, mas se passar aquela luta, esquece o Senhor. Mas Deus é misericordioso e Deus atendeu o povo. O que diz? E enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que eles disse. Aí eu dou uma parada aqui e vou até o Salmo 107, versículos 19 e 20, que eu gosto muito. Salmo 107, versículos 19 e 20. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Vamos lá, pessoal? Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Eles clamaram, Deus não mandou um anjo, não. Deus não mandou fogo dos céus. Deus não mandou um valente. Deus não mandou um homem com uma palavra. Imagine que se tivesse um homem baixinho, chegar lá, eu que vim socorrer vocês. Ah, você está brincando. O que você veio fazer? Eu vim socorrer vocês, vim ajudar vocês. Mas só que aquele homem tinha a palavra de Deus com ele. E a palavra de Deus, ela é Deus conosco. É isso que nós precisamos. Lembram do caso do centurião de Cafarnaum? Ele foi lá, Senhor, o meu criado jaz em casa violentamente atormentado. Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. Senhor, não precisa ir lá em casa não. Senhor, mande apenas uma palavra. Era uma palavra que ele queria. É uma palavra que eles precisavam. Aí você está precisando muito, está pedindo. É uma palavra que vai resolver o seu caso. Deus mandou uma palavra para eles. É a palavra que você precisa. Eu estava comentando hoje, né, um caso que vocês já ouviram várias vezes, que o homem era falido. O homem era um chinês, empresário. Não é tiro e pedra quem já ouviu. Ouça mais uma vez. E esse homem estava assistindo um pastor chamado Po Yong-cho, sul-coreano. E o pastor coreano pregando disse, Jesus disse, bom é o sal. E o homem não ouviu mais nada da pregação. É a palavra que ele precisava. Ele estava ali buscando uma bênção de prosperidade. A bênção que enriquece e não acrescentador, mas a palavra veio. E ele disse, bom é o sal é bom, bom é o sal é bom, eu vou vender sal, vou trabalhar com sal. Trabalhou, se tornou magnata do sal naquela região. Um outro caso foi um filme chamado Compromisso Precioso. O homem era um empresário de sucesso, tinha uma esposa que era professora, que fazia o que gostava, era aquela vocação mesmo. E aquela mulher começou a ter esquecimento e foi se agravando, se descobriu um Alzheimer e a demência foi rápida e ela ficou com demência. Não quer mais ninguém, quem é você e tudo. E a família veio e começou a aconselhá-la, coloca ela numa casa de repouso, faz isso, não é nada demais, é até bom, às vezes é até melhor, pessoal, porque lá tem profissionais, não é verdade? Que vão tratar da pessoa bem, a pessoa não está trabalhando, não pode, não é verdade? Coloca, dá assistência, vai um final de semana, pega a pessoa atrás, não é nada errado, é pelo contrário. Mas era diferente o caso dele, porque o conselho, olha o conselho do ímpio, não era, entenda bem, para colocar numa casa, que ele tinha que viver a vida dele, que ele era homem novo ainda, que devia arrumar uma outra pessoa, olha aí. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Lembra do início? O ímpio às vezes não está lá fora, ele está na igreja, irmão. O ímpio pode estar até no púlpito. Ele te dá conselho, não tem respeito pela palavra de Deus, não tem respeito. E senão ele não ia semear contento entre os irmãos. Então ele não usaria de engano nunca. E então ele estava lá, e aí ele começando todos os dias, fazer a sua caminhada, que tinha que fazer, ele conheceu uma jovem senhora. E começou a ter uma atração por ela. Mas nunca deu um beijo, nem um abraço nela. Uma amizade, né? De caminhada. Uma colega de academia, vamos dizer assim. Cuidado, hein? Só que eu estou aqui como profeta de Deus, tá? Cuidado com a amizade na academia, tá? E a pessoa pegou amizade, e um dia aquilo incomodou tanto que ele disse, procurou um amigo evangélico, cristão, e o amigo disse, olha, eu não vou te falar nada, vamos comigo num certo lugar. E levou ele numa reunião com o Billy Graham. E o Billy Graham falou do compromisso precioso. E ele entendeu. O
que Deus falou. Saiu no meio do culto, ele foi embora. O amigo ficou preocupado, o que você não gostou? Não, é que eu já ouvi o que eu tinha que ouvir. Primeiro passou lá onde todo dia ele encontrava aquela senhora na caminhada, disse, olha, nunca mais eu vou caminhar contigo. Mas por quê? Porque eu tenho uma esposa e não vou conversar com outra. Mas acabou, nunca mais caminho contigo. Tá bom. Chegou em casa, está lá a esposa, na demência, levou ela para a cama, né? Ali até estava na cama, deu as mãos para ela e disse assim, meu amor, um dia eu falei no altar, eu prometo ser fiel tanto na saúde como na doença. Hoje eu vim renovar os votos com você. Eu vou continuar fiel a você até que a morte nos separe. Ele ganhou ela de volta? Não, ela continuou doente. Mas a vida dele ele ganhou, irmão. Irmãozinho, é coisa séria que Deus está falando hoje. Ouça, é uma palavra que você precisa. Naquela reunião com Billy Graham, o homem ouviu o que ele tinha que ouvir. Que Deus possa usar, não, muito longe de querer comparar Billy Graham, nem 1% dele, entende? Mas que Deus, você dê atenção. Cuidado com a amizade na faculdade. Cuidado com a amizade no trabalho. A mulher é mulher de um homem só, até nos pensamentos. Até na igreja. Aquele irmão é tão espiritual, mas não é teu marido. Ore para o teu marido ser espiritual. Aquele homem, aquela mulher, meu irmãozinho, nunca vai ser sua esposa. Você tem uma esposa. Mas se ela morrer, a minha esposa, você ainda está matando a sua mulher ainda? Quer dizer, além de adulto, ele ainda é homicida. Mas Jesus, se só desejar, já adulterou, não já? Se deseja que a pessoa morre, você está matando também o outro. É profundo. Eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Deus está falando para eles agora, ouçam a palavra de Deus, preste atenção na palavra. E o que Deus falou para eles? Diz assim, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós. E a vós dei a sua terra, e eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Irmão, isso é para mim e para você. Não temos que temer. Jó foi um homem muito de Deus, mas perdeu família, perdeu os bens e perdeu a saúde. E depois ele disse, o que eu mais temia me aconteceu. Não temas, porque o Senhor é contigo. Não temas que vai passar a eternidade, a velhice sozinho. Não temas que um dia você vai parar numa cadeira de roda, está amarrado, em nome de Jesus. Não, o meu medo é um dia eu ter um troço aí e ficar todo na cama. Cuidado, hein? O que você teme vai acontecer. Fecha essa porta hoje. Deus trouxe você para ouvir a palavra dele. E você tem que ouvir a voz da palavra de Deus. Há caminho que é o homem para direito. Não. Olha, pessoal, os deuses aqui, os filhos de Israel, vocês saíram do Egito, mas aqui, os deuses dos amorreus, eles são cruéis. E ficaram com medo. Não, mas o Deus de Israel é mais ainda, ele é poderoso, ele vai mudar essa história. Não temas. Essa é a mensagem de hoje. Qual é a nossa mensagem principal? O que eles fizeram que era mal aos olhos do Senhor? Não ouvir a voz de Deus. A todo dia, ter medo do inimigo, sim, faz parte. Mas o erro aqui foi não ouvir a voz da palavra de Deus. Qual foi o erro que falaram? A pessoa não ouvir a advertência da amizade. A união entre o crente e o descrente. Quer dizer, o erro da pessoa é não dar ouvidos ao que Deus diz. E ainda tem pessoas, aí para outro culto, mas vou adiantar para você, que estão na igreja e vão acabar não entrando no céu. Por quê? Para terminar, 1 aos Coríntios de novo, 6:10. Aparentemente está fora, não está não, da mensagem. 6:10. Diz, não erreis. Irmãozinho, eu e você, não erreis. Ele está dizendo assim, nem os idólatras, nem os devassos, primeiro, que não têm freio moral, nem os idólatras, que colocam coisas no lugar de Deus, nem os adúlteros, nem os efeminados ou as masculinizadas. Homem é homem. O homem não é feminino, o homem é masculino.
A mulher não é máscula, a mulher é feminina. Não tem esse negócio, não, porque às vezes ele é muito educado. Educação é uma coisa. A Bíblia está dizendo aqui dos efeminados, não é quem pratica. Ele vai fazer aqui distinção. Nem os sodomitas que estão na prática. Homem, homem, mulher, mulher. Isso é sodomismo. Não pode. A Bíblia está dizendo aqui para nós. Cuidado com o modernismo que entra nessa igreja. Não pode. E diz, nem os ladrões, nem os avarentos. O que é isso? Que amam o dinheiro, fazem qualquer coisa por ele. Hoje, então, está uma febre. Você quer ganhar dinheiro? Quem quer dinheiro? Diz o animador de televisão, mas ele, coitado, ele é animador, é outra coisa. Mas tem lá as propagandas. Quem quer ganhar dinheiro, me procura. Por quê? Você tem dinheiro para ganhar, para dar? Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. Ninguém ensina nada, irmão. Mas você vê isso direto na internet, não vê? Você quer ganhar dinheiro, me procura aqui que eu multiplico o seu dinheiro. Olha, para o cidadão, nem o dele ele multiplica. Diz que ele quer ganhar o seu, porque o dele ele não tem, né? Ele quer o seu. Né? Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, os drogados, nem os maldicentes, fofoqueiros, né, que falam mal dos outros, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Acabou, meu irmão. Dê atenção à palavra, porque o que você faz parece que não ser mal. Nada demais, eu tenho que seguir a minha vida. Deus advertiu. Eles não herdarão o reino de Deus. Então essa é a palavra.